Iniciando mais análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Começar pelo portal GE. Flamengo versus Inter, onde assistir ao vivo a escalações, justamente desfalque, piedade e outras informações da partida de ida das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Encasquei, mas foi. Vamos lá, 9h30 o jogo do Mengão. Vamos ver aonde passa. Opa! TV Grupo transmite a partida ao vivo. Vamos ver se tem outros canais que vão passar. Grupo Disney também passa esse jogão entre Flamengo e Inter pela Copa Libertadores. O jogo será no Maracanã, que deve estar cheio, deve ser uma festa linda que o time do Flamengo vai fazer. Vamos para as escalações do Flamengo segundo o portal GE. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre Alas, Jorginho, Araújo, Prata, Pedro e Samuel Lino. Eu creio que Prata vai jogar por dentro e Luiz Araújo vai jogar pela ponta. Também tem a expectativa, pode ser Saul, pode ser o De La Cruz, pode ser o Carrascal. E essa é a grande questão do jogo, quem será o camisa 10 do Flamengo. O Flamengo vem com o mesmo sistema, o mesmo estilo de jogo, tem que manter, vencer esse jogo, vamos vencer, quer dizer, tem que ter não. Desfalque aqui, de acordo com o GE, a Arrascaeta que está suspenso, o Gá que está ainda com problema no pé, De La Cruz no joelho esquerdo e Danilo na zaga. Pendurados ninguém. Então as cartas, o Danilo ali como camisa 10 do Flamengo. Então tem a chance do Saul, tem a chance do Luiz Araújo ali, também tem a chance do Carrascal iniciar essa partida. Vamos ver o que o Flamengo apronta para esse jogo. Se vai ter alguma surpresa do Felipe Luiz. Vamos agora para o time do Rocha Machado, treinador do Internacional. Rochete, Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Bruno Tapata, Wesley e Ricardo Matias. Desfalque, Mercado, lesão na panturrilha, Carponeu, lesão na coxa esquerda, Ivan artroscopia no joelho esquerdo, Bruno Gomes, cirurgia no joelho esquerdo, e Lucas Drummond, cirurgia no joelho direito. O Inter tem um sistema de marcação, joga no mesmo estilo do Flamengo. O Wesley, para mim, é um jogador mais agudo, assim como o Alan Patrick ali no meio. Thiago Maia ali já mostrou pelo Flamengo que é um pitbull, um cara que marca muito forte. A zaga do Inter é uma boa, então vamos ver como o Flamengo vai achar esse jogo contra o Internacional. O Flamengo tem que ir para cima, vai ser para cá. Esse jogo é o jogo que o Flamengo tem que jogar 20 minutos com uma intensidade muito forte e conseguiu pagar logo no começo. Acho que vai estar tranquilidade para o Flamengo depois trabalhar o jogo e fazer o para cá. Vamos ver o que o portal GE diz um pouquinho sobre o Flamengo. O Flamengo tem a novidade para enfrentar o Inter. Felipe Luiz terá o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão contra o Mirassol em duelo pelo brasileiro. Por outro lado, o treinador não poderá contar com a Arrascaeta, que está suspenso. No lugar do camisa 10, a tendência é que o técnico escale Luiz Araújo como atacante, revezando com Prata para cumprir o papel de Arrascaeta. Carrascal é a opção, como o colombiano ainda não estreou pelo Flamengo, a dúvida que se ele seria escalado como titular de cara. Eu não sou a favor de entrar ele de cara, acho que tem que entrar no segundo tempo, acho que o Flamengo tem que começar com jogadores que já se conhecem, pressão alta, marcando forte.
buscando gol logo no primeiro. Segundo tempo, 45 minutos, uma intensidade muito alta. Segundo tempo, você entra com o Carrascal, com o Saúl, com esses jogadores que têm uma qualidade no passe melhor e trabalham melhor o jogo. Pelo menos é o que eu penso. Eu creio que o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo contra o Inter. E é bom que o Flamengo vença de 2 gols e mais para ter um jogo tranquilo lá no Sul contra o Internacional, lá em Porto Alegre, onde o Flamengo consiga fazer um jogo mais equilibrado lá. Vamos para mais notícias sobre o Mengão, segundo o portal GE. A Atalanta faz proposta de até 250 milhões por Muniz, ex-Flamengo. O time italiano quer contar com o atacante brasileiro para substituir Matteo Retegui. Mas Fulham faz jogo duro, mas também pode receber 60 milhões se o negócio fecha. É dinheiro, assim, por isso que eu falo. Você negociar, fazer uma venda de 10 a 15 milhões por uma revelação do Flamengo, pô, é bom negócio. Porque você tem aquele conceito que o cara vai estar certo ou não. Se o jogador tá certo, acontece que o Flamengo recebe mais 60 milhões assim por encanto. Então, se você vende 10 a 15 milhões de euros, você pode depois lucrar mais dinheiro se o jogador explodir lá na Europa. Então, eu vejo assim a venda de jogadores como no elenco atual, Matheus Gonçalves, Lohan, Vitor Hugo, Flamengo tentando conseguir com esses jogadores entre 10 a 15 milhões de euros, que eu acho que é uma boa venda. Se chegar uma proposta nesse valor por algum jovem revelação do Flamengo. Se o menino arrebentar, como foi o caso do Wesley, você chega a 25 a 30 milhões de euros brincando. Então, vejo que o Flamengo tem que trabalhar muito bem esse quesito aí de venda de jogadores da base. Eu lamento muito o Richarlison Rios, acho que não teve oportunidade de ser vendido, entre outros jogadores que chegaram até a seleção brasileira e outras seleções que passaram para o Flamengo antes, passaram pela paz e saiu do Flamengo sem o Flamengo conseguir um lucro grande sobre esse atleta. Então o Flamengo tem que prestar mais atenção em relação a isso. Vamos para mais notícias do Mengão, do portal GE. Flamengo recusa a proposta do Bahia pelo zagueiro Iago. Oferta é de 2 milhões de euros e 20% de uma venda futura. Mas o clube carioca rechaçaram jovem idade da base 90 temporada. Acho que Iago tem tudo para ser um dos zagueiros titulares do Flamengo. Acho que por isso que não precisa contratar zagueiro, precisa dar a oportunidade de zagueiro. Acho que o Flamengo tem que preparar uma equipe, principalmente para o ano que vem, para começar o Carioca sem utilizar os titulares. Se você deixa os titulares no banco, esses jogadores mais rodados, porque se você examinar, as lesões do Flamengo, você percebe que estoura sempre agora no meio do ano, algumas lesões. Porque faz um Carioca muito forte, começa o brasileiro muito forte. Se você põe os jovens aí nesse período, fazendo um time, testando ele, mostrando que o jogador, dando essa maturidade aos jogadores, e a Rede Globo ou o canal que transmite não pode reclamar. Se você tem um goleiro, uma zaga, um time com Léo no gol, Daniel Salles, João Vitor ou Iago, seleção sub-20, são jogadores Creitos, já experimentado muitas vezes no Flamengo. Na lateral esquerda tem o Germano, que fala muito bem na base. Na lateral direita também tem o Gustavo, que eu lembrei. Tem o Carbone, tá tentando buscar esse nome, Carbone na lateral esquerda. São jogadores já experimentados, já vou para os Estados Unidos jogar lá. Uma dupla de volante formada com Everton Araújo e Vitor Hugo, com Lohan, Matheus Gonçalves e Alcian,
um Pedro Leão na frente, ou com dois volantes da base, com o Everton Araújo. O Flamengo vendeu o Rian Lucas, que para mim é a grande revelação do Flamengo, mas tem o João Vitor, acho, o Vitor João, alguma coisa assim, que também é um bom volante. Então são jogadores assim que o Flamengo pode colocar no Carioca, tá? Maturidade de jogadores, com os titulares incentivando ele, que é esse papel de incentivar os mais jovens. Eu creio que o Flamengo tinha muito a somar se pensasse nisso. E com certeza é o que eu falo, 2 milhões de euros para mim é muito pouco dinheiro. Tentar ir entre 10 a 15 milhões para ter um cara da base até os 23 anos. Por isso que eu falo, Matheus Cunha é um baita goleiro, mas precisa sair do Flamengo para buscar um novo mercado. Então, a saída dele no final do ano é necessária para o próprio jogador. Acho que até os 23 anos o Flamengo tem condição de segurar uma jovem revelação. Depois de 23 anos, o cara acostuma com aquela vidinha ali e não pro grit. Então é melhor sair. Eu lembro muito da fala do Egídio, que foi pro Cruzeiro, foi campeão brasileiro, ganhou um monte de coisa com o Cruzeiro, depois saiu do Flamengo. Que ele falou, eu me acostumei com aquilo que é o Flamengo, que ele vai vir, só treinar, só vai ser a boa, acostumei com a reserva, isso não pode. Então, por isso que eu falo, até os 23 anos você segura o jogador ali, tenta emprestar, depois volta, tenta de novo, para que ver se o garoto da base pode ser reserva de um titular. E conseguir uma venda de entre 10 a 15 milhões por um cara da base, eu acho ok, acho que é muito importante. Vamos para mais notícias. Jorginho estreia na Libertadores no Flamengo e Mia seleta a lista de campeões do torneio e Champions. Aos 33 anos, o volante vai para sua primeira participação na principal competição da América do Sul. É isso aí, Jorginho, acho que foi um achado do Flamengo, um jogador que eu falo, jogador que traz experiência, um jogador que veio para trazer conhecimento, trazer sua sabedoria, e isso é muito importante para o Flamengo, assim, jogadores que vêm não para criar confusão, achar que é ídolo, mas vêm para ajudar tanto a equipe como os mais jovens, a comissão técnica. Vejo o Jorginho no campo falando, chamando a atenção de um de outro, arrumando o time. Isso aí para mim é fundamental. Interessante na matéria que tem outros jogadores que foi campeão da Champions, também da Libertadores, que é o caso do Cafu, Sorin, só monstro. Lateral direito, lateral esquerda, só monstro. Solari, Tida, Roque Júnior, Walter Samuel, Tevez e o Cabaleiro, isso aí não conheço muito não. Neymar, Danilo, também já tem um campeão da Champions negócio. Marquinhos, Ronaldinho Gaúcho, Juliano Alves, que foi meu caso contratou ele, tem aquela história. Rafinha, Ramires, Davi Luiz e Marcelo. Só monstros, só jogadores assim que se você ir no YouTube pesquisar cada nome aí, você vai encantar com as jogadas, de quem foi os jogadores, que só monstro mesmo. E Jorginho também é um monstro que merece também esse título da Libertadores. Vamos para mais notícias do Flamengo. Dívida milionária do Inter com o Flamengo por Thiago mais esquenta duelo na Libertadores. Volante responsável por iniciar a jogada tenta recuperar a regularidade no Maracanã. É isso que eu não entendo. Se você tem ativo, porque o Flamengo não parou o jogador de entrar em campo. A diretoria tinha que agir com mais força, acho que esquentar mais o duelo, ia chamar mais atenção. Essa briga dos pastores, isso aí é algo, um aspecto a mais. Mas o Flamengo também não tem nada a ver com isso, vai cobrar das formas legais o seu direito, porém
vai ter um belo jogador do lado do Internacional contra o Flamengo, um marcador, de muita entrega na marcação. Que bom que a Arrascaeta não joga esse primeiro jogo, mas joga no segundo e vai ter um marcador muito forte que é o Thiago Maia. Mas o Flamengo tem tudo para vencer. Acho que comparar Thiago Maia com o Jorginho, que veio pro lugar dele, o nível é totalmente diferente. Acho que o Jorginho joga muito mais bola do que o Thiago Maia, mas eu sou fã do futebol do Thiago Maia, tá entrega, tá luta, tá do jeito dele jogar. Destaque polêmico e desejo de ficar. Como foi a passagem de Alan Patrick pelo Flamengo? Há 10 anos mesmo chegou ao rubro-negro, sem alarde, ganhou protagonismo, mas também se envolveu em questão extra-campo. É isso aí, é um belo jogador, tem muito talento, consegue aquele cara, o tipo de jogador que consegue dar o passe entre as linhas, tem muita boa mobilidade, mas porém ele é um pouco regular, é tipo o Vagalume, mas o último jogador que é chamado Vagalume Ascente é Alex, que jogou no Palmeiras, fez a carreira toda na Turquia e jogava demais. Então, assim, sem muito o que falar. É um bom jogador e é uma arma perigosa do Inter contra o Flamengo, mas o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo, volta a afirmar. Tem mais jogador, mais talento, tem mais técnica que o Internacional. A questão é tomar cuidado com os contra-ataque, errar o menos possível os passes e finalizar bem, que também sempre está criando, está sempre tendo oportunidade de finalizar e conseguir finalizar bem. Acho que esse é a principal coisa, finalizar bem e fazer o gol. Contra o Atlético Mineiro, aquele jogo lá, Pedro teve oportunidade, o Alisson teve oportunidade, outros jogadores tiveram oportunidade de fazer gol e pecaram na finalização. Às vezes não é força, às vezes é jeito, é dar um toque para tirar do goleiro e vai ser o gol. Então essa análise vai comigo no ar, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.